Amados, nós lemos na leitura dessa noite um texto que fala-nos com respeito à mortandade dos galileus e à queda da torre de Siloé. E nós, ao lermos esse texto, veio-nos uma palavra sobre quando as tragédias nos fazem crescer. Quando as tragédias nos fazem crescer. Normalmente, quando as tragédias acontecem, quando a crise chega, quando o mal acontece, aqueles que defendem a teologia do fatalismo, logo acham que é pecado, logo acham que está dando tudo errado, mas à luz da palavra de Deus, Deus também se apropria de tragédias, de crises, de flagelos, para fazer o seu povo crescer. E essa noite, com este sentido, eu queria compartilhar com você a palavra que Deus colocou em nosso coração. É bem verdade que há momentos em nossa vida que pensamos que o mundo vai desabar sobre as nossas cabeças, não é? Ou que seremos engolidos por uma calamidade, ou por uma tragédia, ou por um flagelo, uma tensão, enfim. Às vezes pensamos que acabou tudo, não é? Os problemas nos afligem a alma, angustia o nosso coração. Não é fácil, sabemos que esses momentos são difíceis. Mas apesar de tudo, Deus, amados, Ele se apropria de momentos difíceis, de tragédias, de crises, não é? Para nos fazer crescer espiritualmente, para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa cidade e até para abençoar a nossa nação. Você dá glória a Deus por isso? Deus pode estar permitindo tudo isso está a acontecer, porque Ele tem um plano de crescimento, não é? Crescimento material, crescimento espiritual, olha, amadurecimento na sociedade. Quem sabe Deus pode estar trabalhando para melhorar o nosso mundo, para melhorar a humanidade. A humanidade estava andando a passos largos, de pior a pior, se esquecendo de Deus, se distanciando de Deus. E Deus pode, através de uma crise como essa, fazer o nosso povo voltar, fazer a humanidade parar para refletir, não é? E lembrar-se que existe um Deus nos céus que controla todas as coisas. Eu lembro-me que eu li certa vez que a palavra crise no idioma chinês é formado por 2 caracteres. Crise, no idioma chinês, é formado por 2 caracteres. E esses 2 caracteres são oportunidade mais crescimento. Se você juntar esses 2 caracteres no chinês, oportunidade mais crescimento, é igual a crise. Glória a Deus. Então, nós estamos pensando certo, não é? A crise, muitas vezes, vem para nos trazer oportunidades. E se você aproveitar essas oportunidades, isso vai lhe levar ao crescimento. Glória a Deus. Então, amados, isso é por demais importante. E à luz da Bíblia Sagrada, nós encontramos que Deus não criou o homem para que ele experimentasse o flagelo, não é? Deus não criou o homem para que ele vivesse de crise. Deus não criou o homem para que ele vivesse sofrendo tragédias. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que quando Deus terminou a criação, viu Deus que tudo era bom. Deus fez tudo perfeito. Deus pôs o homem no Éden, um lugar bom. Tudo era bom. O homem vivia bem, tudo tranquilo. Mas quando o homem pecou, aí veio o flagelo. Aí veio a tragédia. Aí veio o caos. Aí vieram exatamente as tragédias, na verdade. Deus visitava o homem todos os dias. Isso fala de comunhão. O homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Mas aí, com o pecado, quebrou esse elo de comunhão. O homem agora teve que se esconder de Deus. O pecado afetou o homem, espírito, alma e corpo. Afetou o espírito do homem. O homem
quebrou aquele relacionamento que tinha com Deus. Não é? O homem pecou e agora escondeu-se de Deus. Mas não foi só o espírito que o pecado afetou. Afetou também a alma do homem. Daí vieram sentimentos negativos, como tristeza, solidão, ódio, vingança, medo. Todos esses sentimentos vieram como consequência do pecado. Foi após o pecado do homem que vieram esses sentimentos ruins na alma do homem. Mas também não foi só o espírito e a alma que foram afetados. O corpo também foi afetado. A Bíblia diz que por causa do pecado veio a morte. Vieram as dores, vieram os espinhos, vieram as enfermidades. Então, meus amados irmãos, a gente vê que Deus não criou o homem para o sofrimento, mas por causa do pecado. E a Bíblia até chega a dizer em Lamentações de Jeremias, de que se queixa o homem mortal. Queixe-se dos seus próprios pecados. Por que estamos trazendo essa palavra na introdução dessa mensagem? Porque ainda hoje eu via alguém querendo culpar Deus por tudo que está acontecendo. Deus não é culpado de nada de mal que acontece neste mundo. Porque Deus fez tudo certo. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fez o homem para enfrentar enfermidades, para enfrentar a morte, para enfrentar tragédias, flagelos, nada disso, calamidade. Não, Deus fez o homem perfeito. Colocou o homem no jardim do Éden, num lugar perfeito, tranquilidade, ordem completa. Mas foi o pecado que trouxe todas essas consequências. Meus amados irmãos, e a gente poderia até responder essa pergunta. Por que as pessoas sofrem? Por que o homem enfrenta flagelo, enfrenta calamidade, enfrenta dificuldades? Bom, existem muitas respostas. Além dessa, à luz da Bíblia, a gente poderia dizer que muitas vezes a negligência pessoal. Tem pessoas que não têm os cuidados necessários. Nós estamos agora enfrentando uma epidemia que já tornou-se uma pandemia no mundo inteiro. E todos sabem que um vírus, uma virose, ela é contagiosa e precisa ter cuidado, não é verdade? Mas muitos não estão se apercebendo disso. Mas também as pessoas muitas vezes, elas são acometidas por algumas tragédias, alguns flagelos, não é? Por causa do pecado. A Bíblia deixa claro isso, práticas pecaminosas. Olha o que Jesus falou, lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, nós encontramos que havia um moço lá no tanque de Betesda, há 38 anos, aquele moço já estava decepcionado, frustrado com os amigos, com a família, ninguém ajudava para que colocasse ele na água, quando as águas se movimentavam, e de repente Jesus chegou ali e curou aquele homem. Ele foi curado, e para abreviar a história, no versículo 14 do capítulo 5 de São João, diz que mais tarde Jesus estava no templo e encontrou-se com aquele rapaz, aquele moço, e disse para ele, foste curado, agora não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Então, nessas palavras de Jesus, nós vamos entender que há coisas piores que acontecem ao homem, que são consequências do pecado. Não é Deus que é o culpado, não é? A razão não é Deus, Deus não é o motivo dessas coisas ruins que acontecem, mas são consequências do pecado, muitas vezes da humanidade, mas também muitas vezes é uma ação de espíritos malignos, gente. Espíritos malignos, eles é que causam desordens no mundo espiritual e no mundo físico, não é verdade? E eu posso citar aqui como exemplo, capítulo 13 de Lucas, lá diante de onde lemos, no versículo 11, diz que Jesus chegou na sinagoga num dia de sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e há 18 anos andava encurvada. Jesus aproximou-se daquela mulher e vendo-a disse, mulher, estás livre dessa enfermidade. Na mesma hora, disse que a mulher foi curada, levantou-se e saiu dando glória a Deus. Quem é que fazia aquela mulher andar encurvada 18 anos? Era Deus o culpado? Não.
Era um espírito maligno que estava causando todo aquele mal na vida daquela pessoa. Então, às vezes, tragédias, crises, calamidades, flagelos, não é? Enfermidades, são consequência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas também eu descobri na Bíblia Sagrada que essas coisas vêm muitas vezes por falta de fé nas promessas de Deus. A falta de fé nas promessas de Deus leva muitas pessoas ao sofrimento. Lá no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 15 e o versículo 26. Êxodo 15, 26. Você pode conferir aí na sua Bíblia. O Senhor falou e disse assim: olha, se inclinardes os vossos ouvidos, se guardardes os meus mandamentos, se fizerdes conforme eu vos ordeno, eu não porei sobre vós nenhuma enfermidade que pus sobre o Egito, porque eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Então nós temos uma promessa gloriosa. Temos a promessa de um Deus que é aquele que sara toda enfermidade. Mas muitas pessoas não creem, não confiam nas promessas de Deus. Falta fé nas promessas de Deus. E aí, muita gente não recebe essa promessa gloriosa da cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também Deus pode se apropriar de enfermidades, meus amados, para nos ensinar lições. Deus pode se apropriar exatamente de calamidade, de tragédia, para nos fazer crescer. Aleluia! Eu estou agora trazendo à memória capítulo 9 do Evangelho de São João. Jesus vai passando com os discípulos e viram lá um moço cego de nascença. E Jesus observou quando os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Veja que sempre outra lista na mente das pessoas. Uns acham que as consequências, as tragédias, os flagelos, Deus é o culpado. Outros acham que estavam sem ver a palavra de Deus, mas foi assim para que na sua vida se manifeste o poder de Deus. Aleluia! Deus vai lhe abrir porta. Lembre-se disso. Crise é oportunidade mais crescimento. Deus vai, depois dessa crise, vai lhe abrir uma oportunidade. Pode ficar certo disso. Eu estou profetizando de olhos abertos aqui. Deus vai abrir portas grandes para crente, para gente que está crendo. Glória, aproveite a oportunidade. E Deus vai, através da oportunidade, fazer você crescer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quem diz amém por isto? Então, amados e queridos irmãos, tragédias, crises, muitas vezes vêm para nos fazer crescer. Olha, eu tenho outros exemplos na Bíblia. O Senhor arrebatou Elias, sabe em quê? No redemoinho. Lá no segundo livro dos Reis, você está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa? Me acompanhe, por favor. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, nós vamos encontrar uma coisa interessante aí. Diz que Elias foi elevado ao céu. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha o versículo 11. Diz: sucedeu que, indo eles quem? Elias e Eliseu, andando e falando. Diz que eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória a Deus. Você sabe o que é um redemoinho? Redemoinho é a composição de forças contrárias. Onde acontece um redemoinho, acontece uma tragédia. Acontece uma situação de crise, uma situação difícil. O redemoinho são ventos contrários que se chocam na natureza e promovem, aquele movimento todo. Um redemoinho pode causar uma calamidade, pode causar uma tensão, pode causar uma tragédia. Depende do tamanho do redemoinho. Mas Elias subiu ao céu no redemoinho. Isso quer dizer que Deus se apropria muitas vezes de coisas que são contrárias à natureza, que para nós parece algo que vai causar males. Glória a Deus.
E Deus se apropria dessa crise, dessa tragédia, dessa situação, desse redemoinho, para melhorar a nossa vida espiritual, para elevar o nosso nível de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando no arrebatamento da igreja. Esses dias nós estamos falando muito sobre o arrebatamento da igreja. Quem sabe se Deus não está mandando esse redemoinho na terra, que a terra toda está sendo sacudida por esse redemoinho, e depois desse redemoinho, ele vai arrebatar a sua igreja. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Não questione Deus, meu irmão. Não questione Deus, meu amigo, você que está me ouvindo. Interessante que nesses momentos de calamidade, de tragédia, tem pessoas que se revoltam com Deus. Mas Deus não é culpado de nada disso. Eu já falei aqui várias razões que podem nos trazer tragédia. Mas também Deus pode se apropriar de momentos como esse para preparar a sua igreja para o dia do arrebatamento. Aleluia! Louvado seja Deus. Elias e Eliseu, né, saíram, glória a Deus, de Gilgal, glória a Deus, partiram de Gilgal naquela viagem, atravessaram o rio Jordão, né? Eliseu ainda fez aquele pedido a Elias, louvado seja Deus, dá-me porção dobrada, do teu espírito sobre mim. Elias disse, olha, se você me ver quando eu for arrebatado, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos nos últimos dias, diz que Elias foi assunto ao céu, foi arrebatado aos céus, glória a Deus. Quando Elias foi arrebatado, a capa caiu, glória a Deus. Mas houve um detalhe interessante, ele disse que eles iam andando e falando. Andando e falando, era um dia normal como qualquer outro. Glória a Deus. E de repente veio do céu carros e cavalos de fogo. Eram os anjos que tomaram aquela forma. Carros e cavalos de fogo. Aleluia. Um dia um novo crente me perguntou, disse, pastor, quando Jesus voltar, será que Satanás não vai querer impedir a subida da igreja? E eu achei tão interessante aquela pergunta daquele novo convertido. E eu disse, meu filho, querer ele pode até querer impedir a subida da igreja. Ele só não vai poder. Pastor, por que ele não vai poder? Eu digo, porque no arrebatamento de Elias apareceram carros e cavalos de fogo. Só para arrebatar Elias apareceram carros e cavalos de fogo. A Bíblia não diz quantos, mas está no plural. Eram carros e cavalos de fogo. Imagine no arrebatamento da igreja, quando milhares de salvos da América do Sul, da América Central, da América do Norte, de toda a Europa, da Ásia, da África, aleluia, da Austrália, dos 5 continentes, for arrebatado. Imagine a multidão de carros e cavalos de fogo. Anjo em forma de fogo vai aparecer no céu e o capeta vai dar uma carreira tão grande que é arriscado ele errar até com a porta do inferno. Imagina ele querer ficar na frente da igreja para empatar da igreja subir. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Elias diz que ia andando e falando, de repente apareceu aqueles carros e cavalos de fogo. A gente sabe que eram anjos, né? Anjos tomam forma, são seres espirituais. Aleluia! E diz que Elias subiu ao céu no redemoinho. Oh, glória a Deus. Redemoinho, uma força contrária. Louvado, ventos que se chocam na natureza. Aleluia! Então, quando eu li isto, eu pensei que Deus pode se apropriar muitas vezes de coisas que são contrárias para nós, mas é para nos aperfeiçoar, para elevar o nosso espírito, para nos preparar para este grande dia que é o arrebatamento da igreja. Quem dá glória a Deus por isto? Mas eu descobri também que Deus falou com um homem do meio de um redemoinho. Um homem que muito gostaria de ter uma resposta de Deus, que buscava uma resposta de Deus, que perdeu tudo quanto tinha. Era um homem rico, era um homem próspero lá no Oriente, e ele de repente perdeu os filhos, a mulher perdeu a fé, glória a Deus, perdeu a fazenda, perdeu a saúde, estava numa situação difícil e começou a questionar onde é que estava Deus, onde é que estava Deus. Os seus amigos chegaram, eram dessa teologia fatalista. Começaram a perguntar a ele, Jó, confessa o teu pecado. Diz o que foi que tu fez, Jó, que tu está numa situação dessa. Mas Jó dizia, pese-me o Senhor em balanças fiéis e saber a Deus a minha integridade. Porque Jó sabia que o que ele estava sofrendo não era consequência de pecado.
Havia algum objetivo, e você vai saber lá na frente quais eram os objetivos do sofrimento daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, um dia, do meio do redemoinho, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 38 de Jó, você vai ver de onde foi que Deus falou com Jó. Olha, diz assim, Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e a sua sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Aleluia! E perguntou a Jó algumas coisas. Onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Porque Jó estava cheio de questionamento. Jó estava querendo botar Deus no canto da parede, perguntando a Deus por que estava sofrendo. Ora, Deus sabe o objetivo de cada coisa. Deus sabe o propósito que Ele tem em nossas vidas. Aí Deus vai diz, espera aí, Jó, em vez de eu lhe responder, eu vou lhe fazer a outra pergunta, Jó. Glória a Deus. Eu tenho aqui umas 30 perguntinhas para fazer para você. Onde é que você estava quando eu, aleluia, fundava a terra? Quando eu estava colocando fundamento na terra, criando a terra, céu e mar. Onde é que você estava, Jó? Jó calado, sem resposta. Ô Jó, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Quando eu media, Jó, a terra, aleluia, onde é que você estava, Jó? Quando as estrelas da alva, o Senhor se refere aqui aos anjos na eternidade, cantando a Deus. Onde é que você estava, Jó? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Onde é que você estava? Quando eu na eternidade já recebia louvores, quando eu na eternidade já era adorado pelos milhares de anjos. Onde é que você estava, Jó? Quando eu pus as nuvens por vestidura, escuridão por envolvedouro, quando eu passei sobre ele o meu decreto e pus portas e ferrolho no mar. Onde é que você estava, Jó? Olhe para o mar, Jó. Você vê que as ondas vêm, mas quando chega ali na margem, tem que voltar para trás, Jó? É, Senhor. Sabe quem botou porta e ferrolho ali? Fui eu. E é, Deus. E foi. E onde é que você estava, Jó? Quem é tu para estar me fazendo pergunta? Para estar questionando comigo, Jó? Aleluia. E era Deus falando com Jó do meio de um redemoinho. Aleluia. Muitas vezes o redemoinho vem e a gente pensa, eu vou morrer agora. Deus se esqueceu de mim. Esqueceu não, meu irmão. Ele está querendo falar com você do meio desse redemoinho. Aleluia. Eu tenho certeza que do meio desse redemoinho Deus está falando com um crente aí. Glória a Deus. Deus está pegando o crente aí pela beca e está dizendo, vem cá. Há muito tempo que eu queria falar com você e você não parava para me ouvir. Aí eu permiti esse redemoinho. Eita, lamaço e candalaia. Aleluia. E do meio desse redemoinho eu quero falar cara a cara com você, aleluia. Quem dá glória a Deus, meus amados irmãos, que Deus tremendo é esse nosso, aleluia. Lá na frente do capítulo 42 e o verso de número 5, nós vamos ver Jó, aleluia, capítulo 40, oh glória a Deus. Jó agora, aleluia, respondeu mais o Senhor a Jó, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Você está querendo me ensinar, Jó? Aleluia. Verso 4, eu sou vil. Aí Jó reconheceu, eu sou vil, eu sou um verme, eu sou passageiro. Que te responderia eu, Senhor? A minha mão eu ponho na minha boca. E Jó se calou, aleluia, reconheceu que era um pecador, reconheceu que era vil, que era exatamente nada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na NVI diz, eu sou indigno. Como é que eu posso responder a Deus? Aleluia, eu sou indigno. Jó reconheceu o seu estado de indignidade. Louvado seja Deus. Aí no verso 6 diz que então o Senhor tornou a falar com Jó do meio de uma tempestade. Olha como é que é o nosso Deus. Deus quer falar com o homem. Aí ele permite uma tempestade para do meio da tempestade começar a falar conosco. Aleluia! Oh, glória a Deus! Capítulo 42
depois de Deus falar e fazer 30 perguntas a Jó, e Jó calado com a mão na boca, sem condição de responder nada, só tirando suas conclusões. Redemoinho por um lado, tempestade por outro, e Jó calado. Deus fazendo pergunta e Jó sem ter resposta. Mas no capítulo 42 e o verso 2, aí Jó agora se levanta para responder. E disse: bem sei eu agora, Senhor, agora, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Na NVI diz: eu sei que podes fazer agora todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é que Jó entendeu? Que tudo que tinha acontecido na sua vida, de vento, de redemoinho, de tempestade, de enfermidade, de perca, tudo que aconteceu é porque Deus tinha um plano melhor para a sua vida. Dê glória a Deus, meu irmão. Você não está entendendo agora. E Deus vai te dar tudo em dobro. Aleluia. No final, Jó foi tão abençoado que recebeu tudo de volta. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Em Zacarias capítulo 9 e o verso 14, eu encontrei uma outra palavra maravilhosa a esse respeito. Zacarias, abra sua Bíblia, capítulo 9, e o verso 14, diz assim o profeta: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Olha o que é que Zacarias está dizendo aqui para nós, que Deus se revela como flecha, Deus se revela muitas vezes como raio. Sua voz muitas vezes soa como som de trombeta. Na NVI diz: então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta, marchará em meio às tempestades do sul. Aleluia. Sabe o que é que Zacarias está dizendo para nós aqui? Ele estava falando para o povo de Judá, que estava também triste, passando por uma calamidade espiritual, moral, religiosa. O sacerdócio estava fracassado, a lei estava frouxa, a situação estava difícil. Aí Deus levantou Zacarias, e Zacarias começou a dizer: olha, minha gente, está assim, não está? O redemoinho está aí, a tempestade está aí, a calamidade está aí, a crise está aí, o flagelo está aí, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: o Senhor, o soberano, o todo-poderoso que governa céu, terra e mar, ele vai se levantar, e quando ele se levantar, ele vai vir como um raio, vai ser de repente, ele vai vir como uma flecha, ele vai atirar no lugar certo. Eita, glória a Deus! Diz: vai vir uma tempestade, vai ser como uma tempestade, ele vai passar, mas ele vem ao encontro do seu povo. Você pode dar glória a Deus por isto? Então Zacarias está nos dizendo que o Senhor se manifesta, glória a Deus, e quando ele se manifesta, a tempestade passa, o redemoinho cessa, a tragédia vai embora e o nome do Senhor é glorificado. E por último, agora, para fechar com esse capítulo 13 de Lucas que nós lemos. Naquele tempo, disse que estavam presentes em Jerusalém os galileus, sacrificando no templo ao Senhor, não é? E de repente, diz que Pilatos mandou fazer uma chacina, um flagelo terrível, uma coisa terrível, uma mortandade terrível. Pilatos mandou um batalhão de soldados matar aqueles galileus. E disse que foi misturado o sangue daqueles galileus com o sangue do sacrifício. Olha que tragédia. Eram pessoas religiosas, eram pessoas que estavam ali exatamente fazendo aquilo que a lei manda, cultuando ao Senhor, oferecendo suas ovelhas, não é? Glória a Deus, no sacrifício, mas veio aquela ordem de Pilatos. Glória a Deus, Pilatos. Ainda hoje Pilatos está por aí, viu? Pilatos representa o poder político. Glória a Deus. E estava ali Pilatos mandando uma ordem para matar os servos do Senhor. Glória a Deus. Oremos por eles, para que Deus tenha misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Pilatos mandou matar os judeus, os galileus que estavam ali cultuando ao Senhor. Veja que coisa terrível. Que mal faz se cultuar.
Qual é o mal que tem se cantar, se orar, se pregar a palavra de Deus? Mas isso incomoda o inferno. E incomoda também aqueles que servem a Satanás. Glória a Deus. E Pilatos, representando o poder político, usou autoridade e mandou matar os galileus que estavam ali cultuando, adorando, sacrificando ao Senhor. Mas, amados irmãos, o que eu acho lindo é a lição que Jesus tirou para nós daquele incidente, daquela tragédia, né? Daquele flagelo que aconteceu ali. Contaram isso para Jesus e Jesus perguntou para eles: cuidais vós que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, porque eles morreram? As pessoas que creem na teologia da fatalidade, do fatalismo, acreditam que todo infortúnio é punição do pecado. Por exemplo, nessa época, se alguém adoecer, será que não é uma punição de Deus? Não. É uma pandemia, é uma epidemia que está assolando na terra. Não é verdade? Não tem nada a ver. Mas havia também naquele tempo pessoas que eram assim, cria no fatalismo. Glória seja dado o nome do Senhor, não é? Meus amados irmãos, e é interessante isso, Jesus deu uma resposta sábia. Jesus deu uma resposta linda. Jesus disse: não foi nada de pecado, não. Foi uma tragédia que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês também não se arrependerem, vocês vão sofrer punição. Glória a Deus. O que é que Jesus está dizendo aí? Louvado seja Deus. Que exatamente o que o homem precisa é se arrepender dos seus pecados. Não é ficar questionando Deus. Não é querendo buscar desculpa para a tragédia, para flagelo, para a crise. Não, mas entender que o que mais ele necessita é de arrependimento. Glória seja dado o nome do Senhor. Jesus diz no versículo 3 e 4, não foi nada de consequência de pecado. Se não se arrependerdes, sofrereis igualmente. Não é verdade? E Jesus, mais adiante, ele fala a respeito disso, né? Deixando bem claro que a calamidade, glória a Deus, é muitas vezes Deus falando para o homem que ele necessita de arrependimento. Caiu lá uma torre, a torre de Siloé, matou 18 pessoas. Aí mais umas vezes os fatalistas foram perguntar a Jesus: Jesus, será que foi porque eles eram pecadores? Jesus disse: não. Pecador tem por toda parte, que está aí com saúde, e tem outros servos de Deus que estão morrendo, não é verdade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Deus se apropria de situações como essa para dizer: vocês precisam de arrependimento. E arrependimento é uma palavrinha lá no grego, metanoia, que significa mudança de mentalidade. Eu creio assim, já que estamos num domingo à noite, e muitas pessoas não crentes estão ouvindo essa palavra. Deus, através dessa fatalidade que Ele está permitindo, Deus está dizendo para a humanidade: há uma necessidade de metanoia, há uma necessidade de arrependimento, há uma necessidade de mudança de mentalidade. As pessoas estão com uma mentalidade muito capitalista. As pessoas estão com uma mentalidade muito materialista. As pessoas estão com uma mentalidade muito comunista. As pessoas estão com uma mentalidade muito marxista, leninista, distanciadas de Deus e da sua palavra, e ainda contra aqueles que adoram a Deus e louvam a Deus e creem na sua palavra. Mas Deus está fazendo que as pessoas parem para refletir. Glória a Deus. Se arrependam, mudem de mentalidade. Louvado seja o nome de Jesus. E assim vai passar. Aleluia. O tema do culto é que vai passar. Deus tem propósito, tem. Aleluia, Deus está querendo falar com alguém, está falando. Deus está querendo preparar a igreja, está preparando. Deus vai se manifestar como relâmpago, como raio e como trovão. Vai, Deus se revela. Deus vai fazer você ter experiência como Jó, ser abençoado. Vai também. Cada um, Deus tem um propósito diferente. Mas você que ainda não crê em Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não passou por essa metanoia, essa mudança de mentalidade, Deus está dizendo para você: pare agora, veja como está a sua situação, reflita sobre o seu estado, se arrependa e se aproxime de Deus. Busque a Deus, chegue mais perto dele, ele está pronto para lhe perdoar.
Deus está pronto para lhe ajudar. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouviram a santa palavra de Deus. Aí onde você está, na sua casa, no seu veículo, não sei, onde você ligou o seu smartphone, glória a Deus, o seu telefone, a sua televisão para assistir esse culto. Deus está falando conosco através da sua palavra. Calamidades vêm, tragédias vêm, crise vem, mas muitas vezes vem para nos fazer crescer. Lembre, a palavra crise, oportunidade, mais crescimento. Deus se apropria do redemoinho para elevar Elias. Deus falou com Jó do meio do redemoinho. Deus se revelou para Zacarias no meio da tempestade. Jesus se apropriou exatamente daquela mortandade dos galileus e da queda da torre de Siloé para pregar para aquela gente. O que vocês precisam não é estar questionando se eles eram pecadores ou não. O que vocês precisam é se arrepender dos seus pecados, porque Deus está pronto a lhe perdoar. Vamos orar agora. Se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se arrependa de coração. O Senhor vai mudar a sua mente, vai mudar a sua mentalidade, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Deus vai fazer um milagre, o milagre da salvação na sua vida. Lembre-se que o que mais o homem precisa é de Jesus na sua vida.